Reflexão do dia 15 de abril de 2026. Segunda semana de Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Damião de Vélster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. Joseph de Vélster, nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, século XIX. Numa pequena cidade da Bélgica, contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor nos negócios familiares. José sentiu chamado à vida religiosa. Com apenas 21 anos, Damião estava em Paris, determinado a concluir os estudos teológicos, ainda não teria nem se formado. Damião, que ainda pediu intensamente que fosse enviado ele em missão para o Havaí, porque um bispo teria vindo do Havaí falando que lá estava uma situação de desespero. O desejo era tamanho que ele escreveu uma carta ao superior da Ordem da Sagrado Coração de Jesus, que permitiu sua partida. Lá, então, ele se conclui e se forma sacerdote. Quando 4 sacerdotes se apresentaram, dentre eles Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1000 leprosos, esse número varia muito, ao longo dos anos, viviam na completa pobreza material, moral, entregues à devassidão, às drogas e ao crime. Então, nós estamos aí diante de uma pessoa que realmente sai do seu conforto e vai buscar aquele que sofre anunciando Jesus. Ensina-nos, Senhor, a exemplo de São Damião de Vélster, realmente que nós possamos ter esse sentimento pelo irmão, pelo próximo, esse desejo de elevar o próximo que sofre e levando-o ao conhecimento da misericórdia de Deus. São Damião de Vélster, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os evangelhos são duas abordagens que nos incomodam. Primeiro, no versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, quem fala é o próprio Cristo. Então, é o próprio Senhor que nos coloca esta condição. Ora, quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Bom, então, há salvação fora da igreja? Dilton, você vai me perguntar. Há salvação fora da prática efetiva do conhecimento dos evangelhos? Bom, nós não sabemos. O que nós sabemos que aquele que crê no Senhor Jesus já está salvo. Agora, aquele que não crê, né, já está condenado. É isso que nós sabemos. É disso que a igreja foi revelada para a igreja. Porém, nas Escrituras está escrito que somente Deus condena, somente Deus salva. Então, nós não podemos também contrariar a vontade de Deus. Então, é o próprio Deus que, na sua misericórdia, exerce a sua justiça. Então, às vezes, aquele que não crê em Jesus Cristo consegue uma salvação pela prática natural da caridade, pela prática natural, né, da santidade, sem conhecimento de Jesus Cristo. Agora, o que nós sabemos com certeza, que aquele que crê em Jesus Cristo já está salvo, tá? Que quem nele crê já está salvo. Outra coisa que nos incomoda neste evangelho é o versículo 19. Ora, o julgamento é este. Que julgamento? O julgamento final, né? Quem será julgado, como será julgado, em que condições, qual é o critério do julgamento. A luz veio ao mundo, e a luz é Jesus Cristo. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Se a luz é Jesus Cristo, a treva é o capeta, é o demônio, é Satanás. Então, o julgamento é este, tá? Então já está aqui. A luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz que é Cristo e preferiram a Satanás, ao demônio, porque suas ações eram más. Então, não é difícil nós vermos pessoas que já fizeram opção pelo inimigo de Deus. Políticos, governantes, autoridades, influenciadores, professores, pessoas, entre aspas, comuns, que você vê no seu dia a dia e que fazem opção pelas trevas, divulgando
prática pecaminosa, contrariando as vontades de Deus, que é relatado nas Escrituras, nas leis do Senhor, contra a presença de Jesus Cristo, né? Então você vê e todo dia observa pessoas ou que por ignorância ou por opção de vida, né, de viver a sua vida longe da prática do moral bíblico evangélico. Então traz para os seus corpos e comportamentos sociais a prática mundana, a filosofia mundana, e tem promessa de vida e de satisfação neste mundo. O que acontece depois da morte pouco importa, né? Porque para estas pessoas não há vida depois da morte, ou então tem a falsa sensação, uma heresia, né, filosófica, que é prometer a reencarnação. Ah, eu terei outras oportunidades. Então, tem muita gente que se ilude nisso. Então, tem crendice, né, e tem fé. Então, tem muita gente que acredita nessas histórias. Tem gente que acredita em tudo. Então, crendice é diferente de fé, de convicção. Então, nós temos que estar atento, porque o versículo 18 e o versículo 20 deixa claramente qual é a vontade de Deus para nós, para que nós sejamos salvos, porque Cristo é a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Então, como que eu sei que eu estou praticando o mal? A única referência humana, se nós estamos ou não praticando o mal, são ali os 10 mandamentos. Olha, nos 10 mandamentos é o que norteia, é a referência de todas as constituições e leis deste mundo. Então, é mal matar, é mal roubar, é mal trair, é mal mentir, é mal desejar as coisas alheias, é mal desejar, de alguma forma, amaldiçoar o outro. Então, o que é mal, nós sabemos até pelas leis naturais. Eu não preciso nem ser um religioso para entender o que é mal. Quem pratica o mal odeia a luz, porque para praticar o mal é assim, o ladrão ele não vem à luz do dia, não, ele vai pela madrugada, à noite. O ladrão não chega quando está todo mundo em casa, ele chega, ele observa se todo mundo saiu, então é ali naquela oportunidade que ele vai prejudicar aquela pessoa. Então o mal detesta a luz. Então, tudo que eu faço às escondidas, eu estou falando para Satanás, para o demônio, para o inimigo de Deus, na minha vida, falando, eu preferi você do que a Deus, do que Cristo, porque Cristo me projeta para a luz. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a vontade de Deus se aproxima da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. É muito profundo, João capítulo 3, 16 a 21. Tá? Muito profundo mesmo. E nessa aproximação da luz, nós estamos vendo aqui São Damião de Velster. Ele, percebendo que seus irmãos no Havaí estavam nas trevas, ele se dedicou à conversão daquele povo, daquela nação, para que conhecesse a luz, mesmo no sofrimento, no abandono, vivendo ali a experiência das trevas, e mesmo sabendo que poderia sair de lá doente, como saiu, encontrou a morte também pela doença, mas ele foi em socorro daquele povo. Então, um exemplo de viver na luz, que é o santo de hoje. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 17 a 26, o anjo do Senhor tira os apóstolos da prisão, para que nas
tira das trevas da prisão e levam a luz do templo para que eles preguem e anunciem a vontade de Deus. E quando aqueles que mandaram prender os apóstolos, mandaram recolher eles e trazê-los em plenário, quando os guardas chegaram lá, falaram, encontrando tudo fechado, mas não tinha ninguém lá dentro. Os guardas estavam até na frente, assim, de guarda, mas não tinha nenhum prisioneiro lá, porque o anjo do Senhor acampa ao redor de quem prefere a luz. Então, é um exemplo prático de que o Senhor, né, realmente exerce sobre nós essa misericórdia prevista aqui no Salmo 33, né, porque ele fala, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Então, em nossos sofrimentos, em nossas adversidades, temos certeza, porque estamos na luz, que os anjos do Senhor hão de acampar ao nosso redor e há de providenciar, né? E há de nos levar ao encontro da misericórdia de Deus. Então, tudo isso está contido na liturgia de hoje. Que possamos ser inteligentes, evitar as trevas, aproximarmos da luz, vivermos da luz, para que vivamos e anunciemos o Cristo ressuscitado para nós, para a nossa casa, a nossa família e para o mundo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, nos ajude multiplicando em suas redes sociais esse estudo, esta pregação diária, para que mais corações escolham sair das trevas e viver a luz que é Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.